Aleluias. Obrigado, pessoal do louvor. Gênesis, se puder ficar. Bem. Aleluias. Glória a Deus. Eu acredito que seria interessante baixar um pouquinho. Acho que está alto. Acho. Pelo menos aqui em cima está um pouquinho. Aí na frente vocês dão uma olhadinha. Bem. Glória a Deus. Então, irmãos, eu estou muito feliz essa noite. Amém? Por quê, pastor? Porque o Senhor é bom. Amém? Diga, Ele é bom. Diga, o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. Sabe, irmãos, você já pensou na sua vida que você poderia conquistar algo que você não conquistou ainda? Eu não sei se já aconteceu com você, de você pensar assim, falar assim, rapaz, eu poderia conquistar muito mais. Eu não sei se você já sentiu isso dentro de você. Eu poderia estar mais na frente, eu poderia estar melhor, seja espiritualmente, seja financeiramente. Esse sentimento de que você está aquém, está abaixo daquilo que você poderia estar ou deveria estar. Eu não sei se você sente isso algumas vezes, mas eu já senti muito na minha vida. E graças a Deus, a cada dia a gente está procurando chegar nessa expectativa. Mas eu já pensei muito sobre isso, já senti muito isso. E no meio do caminho, às vezes as pessoas elas desistem, porque elas ficam frustradas, porque elas ficam sempre imaginando, eu poderia estar mais em cima, mas eu estou embaixo. E aí elas acabam desistindo dos seus próprios sonhos. Eu não sei se já aconteceu com você, se tem algum sonho que você já desistiu, você falou assim, isso aqui não é mais para mim, e botou lá uma pedra em cima. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo já. Isso para mim, eu ficava olhando, eu falava, Senhor, isso é muito, né? E eu não consigo chegar, eu não consigo alcançar. E sabe, irmãos, nessa noite a gente quer mostrar para vocês e a gente quer falar para vocês, quer trazer através da palavra para vocês uma revelação que talvez você nunca tenha escutado na sua vida. Para alguns vão entender, vão falar assim, uau, isso aqui reforça aquilo que eu já creio. Para outros vai ser algo totalmente novo, algo que liberta, algo que transforma a tua vida. É uma palavra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Então gera expectativa, porque na verdade Deus, Ele só vai dar aquilo que você tem expectativa de receber. Se a tua expectativa de receber nessa noite ela é baixa, você vai receber pouco. Por quê? É a medida do pote. Você lembra que não acabou o azeite enquanto não acabou o pote. Então o problema não é falta de azeite, falta daquilo que Deus tem para você. Não é que Deus está retendo e Ele não quer te dar. Não é que Deus está escondendo de mim e de você. Muito pelo contrário. Deus quer se revelar, Deus quer derramar. Mas Ele precisa de ter recipientes disponíveis para poder receber. Hoje nós vamos falar, irmãos, de uma matéria do Rema que nós aprendemos, que transformou a minha vida, chamada vida de prosperidade. Eu tinha uma mentalidade, na verdade, desde a minha infância, com mais ou menos 6, 7 anos, mais ou menos, houve uma ruptura na família, entre meu pai e minha mãe, e eu acabei sendo criado pelo meu pai. Só que o meu pai, ele trabalhava o dia todo. Eu não sei se você entende isso. Meu pai trabalhava o dia todo. Então quem te criava? Deus. E eu tinha mais a minha irmã ainda. Eu era sou um ano mais velho do que a minha irmã. E eu precisava tomar conta de mim, tomar conta dela. E eu não sabia como fazer, porque eu tinha 7 anos. Você já imaginou, irmãos, uma criança de 7 anos assumir uma responsabilidade? Porque meu pai tinha que trabalhar e eu ficava sozinho em casa. Então, assim, às vezes, irmãos, você às vezes que passou por isso, ou às vezes teve uma criação mais ou menos, ou até pior do que essa, que não foi tão boa. Eu não sei se isso impacta na tua vida financeira, mas estatisticamente, se você for ver, estudar as estatísticas do Brasil e do mundo, na verdade, você vai ver que isso impacta sim. Né? Famílias que têm desestrutura, ou filhos que têm pais desestruturados, eles tendem a não prosperar tanto ou tantas vezes como deveria prosperar.
ele não tem tanto foco na educação como deveria ter. Talvez as notas deles não sejam tão boas como deveria ser. Por quê? Falta o equilíbrio, falta a base. Sabe, irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas eu não cheguei aqui, irmãos, apareci, né? É o anjo da igreja, ele apareceu. Sabe, tem uma história de vida por trás. E eu tenho certeza que a minha história não é diferente da sua. Porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. E você tem a sua história. A sua história é tão importante quanto a minha. Porque às vezes o que eu passei, para você fala assim, isso é fichinha. E talvez aquilo que você passa, para mim eu falo, não, isso é fichinha. Por quê, irmãos? Só sabe quem passou. Quem passa sabe onde dói. Às vezes tem uma dor que para você dói muito e para mim já não dói isso. Mas tem coisas que talvez para você não dói e para mim dói. E está tudo bem, porque cada um tem a sua história. Sabe? E às vezes a gente vai crescendo e não tem uma educação, às vezes financeira, nem em casa, e às vezes na sociedade muito menos. Aí você vai aprender errado, você vai aprender muitas vezes que roubar pode, que roubar é legal, né? Eu praticamente, Deus que me livrou mesmo de entrar profundamente no mundo do crime, para vocês terem ideia. Mas todos os meus amigos, ou grande parte, 90%, eu acredito deles, era envolvido com coisas erradas. Na minha juventude, quando eu estava crescendo adolescente. Então, pastor, então não tem desculpa, né? Não tem, irmãos. Na verdade, a prosperidade, e que eu vou falar hoje, ela vai muito mais além do que dinheiro. É muito além de dinheiro, irmãos. Às vezes você pensa que dinheiro, quem tem dinheiro é próspero. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos falar nessa noite, eu vou mostrar para você que nem sempre quem tem dinheiro é próspero. Nem sempre, irmãos. A Bíblia mostra isso. E nós vamos ver e vamos nos aprofundar nessa noite. Domingo passado, eu ministrei sobre mudança de mentalidade. Se você não assistiu essa ministração, assista. Ela vai transformar a tua vida. Se você acha que você já conhece isso, então fica tranquilo, porque o teu pote já está cheio e você não recebe mais nada. Mas se você ainda tem espaço para receber, assista o culto de domingo, mudança de mentalidade. Foi uma das melhores ministrações que Deus me deu para falar sobre isso, sobre mudança de mentalidade, que isso é extremamente importante, tem muito a ver com isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai só tocar um pouquinho, mas tem a ver também. Uma das coisas, irmãos, que eu aprendi nessa jornada, eu me converti, eu tinha 21 anos de idade, e no meio dessa jornada aí, são mais 20, dá 20 anos, mais 4, 24, cerca de 25 anos de evangelho. Então, às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, rapaz, parece que nem tem tudo isso tempo de crente, né? Mas eu me converti, eu tinha 21 anos de idade. Então eu sei o que é ser jovem no mundo. Por isso que os jovens aqui pegam e falam assim, o pastor é desenrolado, conhece a gente. Mas é porque eu já passei por isso, eu sei como é que funciona. Não nasci dentro da igreja, não tive esse privilégio. Ou em um lar cristão, né? Então a gente sabe, irmãos, o que acontece lá fora. Se lá fora fosse bom, eu estava lá. Eu falo logo para vocês, se lá fora fosse bom, eu estava lá. Porque tem gente que olha para mim e fala assim, rapaz, o pastor é inteligente. Não, eu sou inteligente, irmãos, eu tenho sabedoria de Deus. É diferente de inteligência. Inteligência é ter conhecimento sem aplicação. É informação. Sabedoria é o conhecimento aplicado. Ou seja, se eu permaneço em Cristo, eu estou aplicando o conhecimento que está em Cristo, é bom. Eu não só tenho uma informação. Então eu sei, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu vou para o mundo. Eu falo, você já veio de lá e está querendo voltar para lá, e você acha que lá tem o que você precisa? Sabe, irmãos, as pessoas, às vezes, elas julgam, e a gente vai falar sobre isso, julgam muito pelo que vê. Isso atrapalha você.
Jesus, ele condenou muito isso. Tem pessoas que reluz, mas não é ouro, só reluz. Ele falou que tem pessoas que são caiado, ou seja, por fora está pintado de branco, bonitinho, de cal, né? Mas por dentro está vazio. Então, Jesus, ele falou sobre isso. E, irmãos, tem coisas que você vai precisar que está na vida do seu pastor. E só está na vida dele. Você vai bater cabeça, você vai andar para lá, você vai andar para cá, você vai fazer o que você quiser, mas está na vida do seu pastor. E se você não tem um pastor, você tem um problema. Porque você vai ter que encontrar um, porque o que você precisa, muitas vezes, vai estar na vida do seu pastor. Por que isso, pastor? Hoje em dia a gente vê, irmãos, nas redes sociais, na internet, as pessoas elas querendo viver sem pastoreio. E Jesus não ensinou isso. Jesus deixou os 5 dons ministeriais na igreja e deixou o pastor como administrador da igreja. Isso quer dizer o quê? Que tem coisas, principalmente espirituais, que você não vai conseguir resolver. Vai ter bronca que você pode ser o maior teólogo do mundo, você pode ser o maior profeta do mundo, você pode ser o maior evangelista do mundo, você pode ser o maior mestre do mundo, você pode ser o maior apóstolo do mundo, você pode ser o Einstein de inteligência, você pode ter o QI maior do que todo mundo, você pode ter mais dinheiro do que todo mundo, você pode ter o que for. Vai ter situações, por exemplo, às vezes na família, às vezes pessoal, que você não vai conseguir resolver. Não vai. Eu já vi, irmãos, muita gente, aqui em Surubim mesmo, muita gente rica, podia fazer o que for, podia viajar na hora que quiser, podia fazer o que for na hora que quiser, irmãos. O problema não é dinheiro, irmão. Porque muita gente dessa aí, às vezes, podia fazer o que quisesse, mas não conseguia resolver causas básicas. Tinham problemas básicos, fundamentais, elementares. Por que isso? Porque precisava aprender a se submeter a um pastoreio, a ser cuidado, a ser tratado. Para quê? Para crescer como uma árvore frondosa. Precisa ser podado, cuidado, senão não cresce. Continua tendo problema e passa a vida, entra a vida, né? E aí, problema, gerações e gerações com problema. Hoje na internet, se você está com algum problema, vai logo no Google, ou vai no YouTube, ou vai no ChatGPT, ou vai na isso, e procura a resposta. Não é assim? Muita gente hoje nem procura a resposta mais com o pastor, nem com a palavra. Já procura logo nas redes sociais. Não é assim? Só que se eu falar para você que tem coisa que você não vai conseguir resolver nem no Google, nem no YouTube, nem no ChatGPT, nem em qualquer outra inteligência artificial, você só vai conseguir resolver com o seu pastor. Você só vai conseguir receber dele. A revelação só vai vir dele. Você vai escutar tudo, mas nada daquilo vai funcionar para você. E às vezes uma palavra que o seu pastor vai falar, vai abrir a porta que você precisava. Quantas pessoas, irmãos, aqui na igreja? Quando eu era bem jovem, ou mais jovem, tinha um filme chamado Matrix, hoje não tem mais, né? Bem antigo. Quem aqui já assistiu Matrix? Um bocado de gente já assistiu. Os mais novos não assistiram não, tá vendo? Matrix, né? Bem interessante. E um dos filmes do Matrix tinha um senhorzinho que ele é bem interessante. Ele era insignificante para todo mundo. Ele ficava numa sala fechada. Ele era chamado chaveiro. Ele só era o chaveiro. Ele não era a porta, ele não era o caminho, ele só era o chaveiro, só o mordomo. Era só quem tomava conta das chaves. Era só a pessoa que tinha a chave. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus colocou na mão de chaveiros aqui na terra. Tem chaves que você precisa, e não é aquela chave do seu carro, receba a chave da sua casa, receba a chave da vitória. Muitas vezes isso acontece, mas tem chaves que muitas vezes vai estar na vida do seu pastor. Ele carrega um monte de chaves. Isso para mim foi tão natural, isso. Parece que eu sou um colecionador de chaves. Eu não sei de onde vem tanta chave, né, irmão? Lá em casa, lá, chave, tudo que é lugar, é chaveiro, tudo que é lugar. Eu tenho uma caixa de chaves, para vocês terem ideia.
E eu fiquei olhando isso e Deus falando comigo sobre essa questão de chaves. É porque, Deus falou, Espírito Santo, é porque você carrega chaves. Você não é a porta, você não é o caminho, mas você é aquele que tem chave para que pessoas possam entrar pela porta, para que pessoas possam trilhar caminho. E eu me contento em ser o chaveiro, irmãos. Um chaveiro do reino. Pelo tamanho é um chaveirinho, né? Mas não tem problema. Contanto que você tenha a chave certa. Ou a senha, né? O código. Que alguns falam, né? Eu tenho o código. É a chave também. Provérbios capítulo de número 13, verso de número 7. Eu quero ler com você. Provérbios 13, 7, a gente vai aprender algumas coisas. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele é maior do que as nossas experiências. Repete comigo, diga assim, Deus é maior do que as minhas experiências. Olha o que está escrito lá. Uns se dizem o quê? Ricos, sem ter o quê? Outros se dizem o quê? Sendo muito. Eu falei para vocês que eu ia mostrar isso aí. Tem gente, irmãos, que se diz rico, mas a Bíblia chama de pobre, diz que ele não tem nada. Isso também você vai ver lá em Apocalipse. Pessoas, uma igreja falando, né, que olha, que ela pensava que tinha tudo, mas não tinha nada. Então, uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. E sabe, irmãos, quando eu comecei a olhar isso aqui, eu comecei a focar aqui, eu falei, mas como assim? Uns se dizem ricos e não tem nada, outros se dizem pobres e são ricos, né? Sendo muito ricos. E eu comecei a ver aqui e a separar isso aqui, que o rico sem nada é aquele que tudo que ele tem está aqui nesse mundo físico. O rico que não tem nada é aquele que só tem coisas materiais aqui nesse mundo físico. É só o que ele tem. Ou seja, o que ele tem é dinheiro. É o rico que não tem nada. O que ele tem? Só tem coisas aqui no mundo físico. Ele pode ter casa, pode ter carro, pode ter dinheiro, pode ter isso, pode ter aquilo. Ele é um rico e ele se diz rico, mas ele não tem nada. A Bíblia fala que, louco, se te pedires a tua alma agora, você que é rico, que está nos ouvindo aí pela internet, você que está aqui, que é rico, e ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia fala, louco, se te pedirem a tua alma agora, o que você tem? Tua riqueza não vai adiantar de nada. Dinheiro não vai adiantar de nada, carros, casa, nada. Teu conhecimento não vai adiantar de nada. Ou seja, se diz rico, mas não tem nada. E tem outros que muitas vezes se dizem pobre, mas são ricos. Quem são esses? É aqueles que entesouram, não somente aqui nessa terra, irmãos, mas eles têm o seu tesouro no Senhor. Eles acumulam riquezas no Senhor. Eles não buscam somente enriquecer para si, mas eles buscam ajudar as pessoas. Sabe quando você ajuda alguém, irmãos, você está entesourando riqueza para você. Você está gerando riqueza para você quando você dá para alguém. Você ajuda alguém, você está gerando riqueza para você. Esse aí é aquele que se diz, eu não tenho nada, rapaz, tudo que eu tenho, por Jesus. Jesus falando, olha, o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a sua cabeça. O que ele estava falando? Aí por isso que algumas pessoas falavam que Jesus era pobre. Mas Jesus tinha casa, Jesus tinha dinheiro. Jesus não era pobre. Você vai ver isso na Bíblia. Mas ele nasceu, pobrezinho, nasceu em Belém. Quem disse que ele é pobrezinho? Ele nasceu em Belém e ele nasceu numa estribaria, não é porque José não tinha dinheiro. Ele nasceu numa estribaria porque não tinha vaga no hotel. E para cumprir a palavra, é para isso que ele nasceu na estribaria. Não é porque ele era pobre. Mas a gente aprendeu assim. E aí a gente comprou essa ideia, acreditou, e isso está dentro da gente. E a gente precisa se libertar disso.
Porque senão a gente vai querer fazer o quê? Rapaz, eu vou continuar essa vida assim, e não tem problema, irmãos, você ter dinheiro, contanto que o seu coração não esteja no dinheiro. Porque aonde está o teu coração, é aí está o teu tesouro. Tem gente, irmãos, tem tanto dinheiro que fala assim, não, irmão, isso aqui eu não tenho nada, isso aqui não vale nada para mim. Meus filhos valem, minha esposa vale, minha família vale, meus amigos vale, sabe, a igreja vale, o Senhor vale, sabe, os meus irmãos vale, isso aqui vale muito para mim. E dinheiro, isso aqui não vale nada. Esse é aquele que está falando ali, olha, ele é pobre, mas ele é muito rico. Ele é o pote que está vazio para receber. O rico é aquele pote cheio. Eu já tenho. Esse que se diz pobre, mas sendo muito rico, é aquele que está com o pote vazio. Senhor, pode mandar mais, porque nada do que eu tenho aqui é meu, é tudo do Senhor. Sabe, você pode administrar grandes riquezas aqui na terra, se você colocar tudo na mão do Senhor. Você vai para o céu, mesmo tendo riquezas aqui na terra. Por quê? Porque você colocou nas mãos do Senhor. Aí você não tem nada, mas você é muito rico, porque está tudo na mão do Senhor. O problema é que a gente quer que esteja na nossa mão. Um dia a gente estava jantando, e aí o pessoal que veio lá de Recife, aí perguntou assim, a gente estava comentando, falando assim, olha, um dia a gente vai descer com trio elétrico, ou vai sair daqui, né, ou vai descer a avenida com trio elétrico da igreja, Verbo da Vida, né, fazendo um show com, a gente gosta muito daquele, lá de Petrolina, Bruno Renner. Tem uma banda maravilhosa, irmãos, e a gente vai trazer eles aqui para Surubim ainda, e vai descer no trio elétrico, né? E aí a gente falando sobre isso, e o pessoal lá de Recife parou, e já estava jantando, e pra gente muito natural, isso muito normal. E aí eles olharam, pararam assim, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei, aí eu parei assim, e falei, ele falou, vocês têm trio elétrico? Aí eu olhei para eles assim, bem sério, né? Eu falei, tem, você não sabia não? Aí eles olharam assim e falaram assim, uau, que igreja é essa, né? A gente estava na Avenida São Sebastião ainda, uma igreja bem pequena. Como assim, uma igreja desse tamanho aqui tem um trio elétrico? Eu falei, eu tenho. Aí eu expliquei, mas deixa eu te explicar. O trio elétrico, ele está na mão de alguém, mas no dia que eu falar trio elétrico venha, ele vem. No dia que a gente falar assim, ó, vamos entrar em comunhão, vamos chamar a existência do trio elétrico para a gente poder descer aqui com a avenida? Vai vir, irmãos, ou vai vir o trio elétrico, vai vir o dinheiro para alugar o trio elétrico, mas ou alguém vai doar, mas o trio elétrico vai vir. O que é isso, irmãos? Isso é riqueza. Isso é acesso. Quando eu expliquei isso para eles, eles falaram assim, uau. Às vezes você pensa que tudo que você precisa estar na tua mão. Nem sempre. Você precisa chamar a existência, muitas vezes, para que você tome. Eu já dirigi carros que eu acho que até hoje, hoje assim eu desconheço poucas pessoas que têm carros daquele no Brasil. Eu tinha 22, já era crente, cristão, né? 22, 23 anos de idade, já fiz parte de empresas multinacionais, novo, já fiz muita coisa, já fui responsável por muitas riquezas de muita gente grande no Brasil, em São Paulo. Só que a pessoa olha assim, irmãos, desprezam. Por quê? Porque fala assim, rapaz, não, tudo que nós temos é do Senhor. Aí o ser humano, ele tende a olhar e ele tende a falar assim, eles não têm nada. Mas tem gente, irmãos, que paga um preço altíssimo para ouvir conselhos nossos. Tem gente que paga um preço altíssimo para estar perto da gente. Tem gente que manda ofertas falando assim, pastor, olha aqui, ó, eu reconheço que tem uma unção na tua vida. Eu reconheço, toda vez que eu lanço uma oferta na vida do Senhor, Deus abre uma porta, Deus faz coisas grandes na minha vida. Ou seja, pessoas, irmãos, que enxergaram o valor do vaso de barro.
Vou dar um exemplo para vocês. Gênesis capítulo de número 39, verso de número 1. Gênesis 39, 1. Vamos aprender um pouquinho mais. Gênesis 39, 1. Ó, está falando a história de José. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Ou seja, comprou dos seus irmãos. O que José teve? José teve um sonho, e no sonho, José, ele estava acima dos irmãos, e acima do pai e acima da mãe. O pai e a mãe, os irmãos, todos iam se curvar perante ele. Ele teve uma visão, Deus deu uma visão para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Provisão segue a visão. Se Deus te deu uma visão, tem a provisão para isso. Existe a provisão para isso. É que muitas vezes você se empalha no meio do caminho, e às vezes você é preso, como José foi. Às vezes você é vendido pelos irmãos, como José foi. Às vezes você é maltratado, é humilhado, como José foi. E aí você cai na besteira de reclamar, cai na besteira de dar um passo para trás, cai na besteira. E aí faz o quê? Aí fica na situação, fica preso no calabouço. Por quê? Vai reclamar. José não. José foi vendido pelos seus irmãos. E olha o que aconteceu com ele. Próximo. O Senhor era com quem? O Senhor era com quem? O Senhor era com quem? Que veio a ser um homem o quê? Veio a ter prosperidade ou a ser próspero? A ser homem próspero. E estava na casa do seu senhor o quê? Egípcio. Avança. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, olha para você ver. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Agora José, quando veio a ser homem próspero, José estava na cadeia. Era um cadeiro, era um presidiário. Por isso que eu mostro para você que prosperidade não é você ter, é você ser. Porque tem gente que reclama porque não tem, aí nunca vai ter, vai ficar preso, fica na prisão de José. Eu vou chamar de prisão de José. Mas José fez o quê? O Senhor era com ele, e você sabe que o Senhor é com você. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Só que interessante que Potifar, que não era um homem de Deus, era uma pessoa do mundo, do Egito, era um líder, mas ele enxergou que Deus era com José. Ele enxergou. Rapaz, Deus é com esse homem. Deus é com ele. Que ele coloca a mão, prospera. Que ele coloca a mão, cresce. Sabe, irmãos, quando você vê alguém que Deus é com ele, ao invés de você falar mal, fica perto dele. Ou queira trazer ele para perto. Foi o que ele fez. Ele falou, rapaz, eu vou trazer esse camarada para ficar perto de mim. Melhor, eu vou trazer ele para dar o comando aqui. Oxe, eu vou colocar esse camarada aqui como uma autoridade aqui. Olha lá, deixa lá para mim, por favor. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo, diga tudo, diga tudo, diga tudo, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Avança. Próximo. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo, chaveiro, o mordomo, de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Próximo. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de quem? Do egípcio. Por amor de quem? De José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Por causa de quem? Por causa de quem, irmãos?
Eu tenho plena convicção. Tem pessoas, irmãos, na terra que só são abençoadas, talvez por conta da sua vida. Da minha eu tenho convicção. Eu tenho plena convicção que tem pessoas na terra que só foram abençoadas por causa que o Senhor é comigo. Porque não eram pessoas que eram egípcios, mas porque eu estava envolvido no meio, prosperava. Se você não tem essa consciência de você, eu tenho da minha. Eu lembro que muitas vezes aqui em Surubim, eu faço isso com a Adriana, muitas vezes a gente está num lugar e às vezes está vazio o comércio. A gente entra qualquer horário, irmãos. E qualquer estabelecimento, às vezes a gente entra no estabelecimento, o estabelecimento está vazio. E a gente entra e a gente começa, vai fazer alguma coisa, né? Vai cortar o cabelo, né? Ou vai fazer feira, fazer alguma coisa, e às vezes está vazio. E aí quando a gente chega, irmãos, é coisa de 10, 15 minutos. Quando a gente olha, está assim, ó. Às vezes a gente passa no comércio de um irmão, de outro irmão, tal, e para lá. Daqui a pouco, e aí, como é que foi o dia? Pastor, rapaz, depois que o senhor saiu daqui, parece que... Mas por que isso, irmãos? Aí tem gente que acha que é coincidência. Isso também opera na tua vida. Você precisa, é isso que eu quero que você entenda. Isso também está disponível para você. Por quê, irmãos? Porque José teve uma visão. Deus era com ele. E Deus cumpriu a visão? Cumpriu a visão. Se você for ver em Gênesis, a gente não vai ler lá para ganhar tempo, mas em Gênesis 41, do 42 e 43, Faraó, que era o governador da época, colocou José somente abaixo dele, ou seja, ele agora era governador do Egito. Passou no mais alto comando na face da terra naquela época. O homem mais poderoso, abaixo de Faraó, naquele tempo. E ele é uma pessoa simples. Uma pessoa que tinha problema na família, problema com os irmãos, uma pessoa que foi vendido pelos irmãos, uma pessoa que pegou cadeia, foi para cadeia, foi preso. Agora, na época, irmãos, que José teve o sonho, quem olhasse para José e falava assim, olha, eu vou reinar, eu vou governar sobre vocês, ninguém dava nada. Eu lembro que quando a gente iniciou a igreja aqui em Surubim, a gente começou nas casas, e a gente falava, olha, a gente vai chegar em grandes lugares aqui em Surubim, vão ser muitas igrejas aqui nessa região, vai ser um grande templo aqui na região de Surubim, e outras aqui em volta de Surubim, e a gente falava isso, irmãos, e era bem interessante que pessoas davam risada, eles não viam, mas Deus já tinha dado a visão. E às vezes muitas das pessoas hoje olham, já vieram aqui visitar, olham assim e vêm falar, rapaz, é obrigado a falar, o Senhor era com ele. Que veio a ser homem próspero. Porque como é que você faz isso sem nenhum real? Como é, pastor? É porque quando você tem a bênção de Deus, o que você coloca a mão, prospera. E às vezes a gente coloca a mão na vida de pessoas. E pessoas prosperam. Vamos lá. Algumas pessoas elas não prosperam muitas vezes porque elas não sabem a vontade de Deus. Ela não tem a visão, né? Não sabe a vontade de Deus. Eu vou ler bem rápido para você. Jeremias capítulo de número 29, verso de número 11. Vocês vão precisar ser bem rápido aí na mídia. Vou precisar que vocês sejam... Pessoal aí, vou precisar que vocês sejam bem rápido aí na mídia para trocar os versículos, viu? 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Coloca na NVI, por favor. Depois você volta para essa versão de novo. Mas coloca na NVI, ok. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ou seja, Deus tem plano para mim e para você.
tu segue o teu plano se você quiser. O problema é que a gente muitas vezes quer seguir o nosso plano. E se você está quebrado financeiramente hoje, é porque você está seguindo o seu plano. Essa é uma grande realidade. Se você não tem aquela falta do começo, que eu sinto que eu poderia estar em cima, mas eu ainda estou embaixo. Isso quer dizer o quê? Tu seguiu o teu caminho, os teus planos, não o plano do Senhor. Porque Deus tem planos. E aí ele coloca, declara o Senhor, planos de fazê-los o quê? Prosperar. E não de causar o quê? Dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pastor, eu não enxerga um futuro, estou sem esperança. É porque está andando nos seus planos. Começa a andar nos planos do Senhor. Deus tem planos para você. Quais são os planos do Senhor? Salmos capítulo de número 35, verso de número 27. Abra lá, Salmo 35, 27. Cante e se alegre, aqueles que têm prazer. Coloca na versão anterior, na RA, revista e atualizada. Cante e se alegre, aqueles que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor, que se compraz. A palavra se compraz é que tem alegria. Glorificado seja o Senhor, que tem alegria o quê? Na prosperidade do seu. Então, a vontade do Senhor, a alegria do Senhor é que você prospere. Ele tem planos para fazer você prosperar, planos de paz, planos que te dá esperança, planos que te dá futuro. E que esse plano dele tem o que mais? Ele tem um plano de te fazer prosperar. Mas a alegria dele é que você seja próspero. Agora ele fala, cante e se alegre. Aí você reclama na prisão, em vez de fazer que nem José, cantar e se alegrar. Porque se José tivesse reclamado, a Bíblia tinha falado e Deus não era com ele. Porque tinha reclamado, mas ele não reclamou. Então eu entendo que José cantava e se alegrava. Era uma pessoa alegre, para cima. Eu estou preso aqui, mas o que eu posso fazer de melhor aqui na prisão? Eu vou dar o meu melhor aqui dentro. Você já cantou hoje? Tem gente que nem cantar como cantou hoje. Nem se alegrar, não se alegrou hoje, mas quer ser próspero. Ou seja, você está andando no teu caminho, porque o caminho do Senhor, você precisa cantar todo dia, se alegrar todo dia. Por quê? Deus se alegra na tua prosperidade. Amém? Essa é a vontade do Senhor para você. Que mais, pastor? João capítulo de número 10, verso de número 10. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, agora Jesus falando, eu vim para te dar vida e uma vida abundante. Ele não veio dar qualquer vida para mim e para você. Ele veio dar uma vida abundante. Diga, vida abundante. Uma vida abundante. Então você precisa entender que Deus tem planos para mim e para você. Planos de dar esperança. Planos de um futuro. Planos de paz. Que planos são esses? Ele se alegra na minha prosperidade, mas Ele quer que eu cante. Ele quer que eu me alegre na retidão dEle, na palavra dEle. E esses planos dEle são planos de trazer uma vida abundante em todas as áreas. Em todas as áreas da minha vida. Então, você não sabia às vezes desses planos que Deus tem para você. Por isso você estava acreditando nos seus planos. Ei, é melhor entrar nos planos do Senhor. É melhor você conhecer os planos que Deus tem para a tua vida. Porque cada uma pessoa, Deus tem um plano diferente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Cada pessoa, Deus tem um plano diferente. Deus tem um plano na minha vida, mas Ele também tem um plano na tua vida. Amém? Deus tem um plano, irmãos. Agora, a prosperidade começa com a mudança da mentalidade. Porque às vezes você andou tanto tempo nos seus planos que você precisa entender que existe um outro plano que não é o seu. É o do Senhor para você. Que é o seu original, que você deveria estar nele. E aí você precisa ir para Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, ou com essa forma de pensar. Não seja conforme, não seja igual. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, pastor? Aqui, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Ou seja, Deus tem uma vontade para mim e para você. Mas eu só consigo experimentar se eu mudar minha mente. Se eu largar os meus planos e pegar os planos do Senhor. Aí eu consigo experimentar. Essa é a vontade do Senhor. Agora, quando você muda, irmãos, de dentro para fora, olha o resultado. 3 João 1, 2. 3 João só tem um capítulo. Vamos ver verso 2. Olha o que está escrito. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, João, ele estava escrevendo e ele estava reconhecendo que tinha uma pessoa que tinha uma alma próspera. Ele fala, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Eu faço votos que você tenha isso. Assim, ou seja, ele fala que ele é, assim como é próspera a tua maneira de pensar, a tua alma.
você é uma pessoa próspera por dentro. É uma pessoa que não tem falta. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada, é ponto e vírgula, nada me faltará. Eu não tenho falta de nada. Isso é mentalidade, irmãos, de quem é próspero por dentro. Quem tem prosperidade dentro não tem falta do lado de fora. Lembra do trio elétrico? Quem tem prosperidade dentro não tem falta do lado de fora. Na hora que você precisar, tem. Na hora que você precisar, você chama a assistência que vai vir. Simples. Pastor, quanto tempo? Não sei, é o tempo de vir de Recife, de qualquer outro lugar, não sei de onde vir, mas vai vir. Você pensar assim. Engraçado que às vezes você compra coisa na internet e você não fica, será que vem lá de Jaboatão? Será que vem de avião? Será que vai vir pro Recife ou vai vir pro cara? Você não fica pensando nisso. Você só espera chegar na sua casa, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Aleluias. Josué capítulo de número 1, verso de número 8. A responsabilidade não é de Deus mais, irmãos. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele, ou nela, ou no livro, né? De dia e de noite. Tendo o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Assim, você vai fazer prosperar o teu caminho e vai ser bem sucedido. Porque Deus já é com você. Não tem prisão do lado de fora que segure um homem livre por dentro. Não tem pobreza do lado de fora que segure um homem próspero por dentro. Não tem doença do lado de fora que adoeça um homem que tem saúde divina. Não tem, irmãos. Ele vai morrer crendo e vai morrer falando assim, eu tenho saúde divina, me leva, Senhor. A gente já vai encerrar. Vamos ficar de pé? O louvor pode vir. 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. 2 Coríntios 8, 9. É para isso que você precisa renovar a sua mente. Mais 2 versículos, ou mais um versículo só, para a gente fechar. Esse mais um. Olha o que diz, ó. Pois conheceis. O problema é que tem gente que não conhece os planos que está na palavra. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez o quê? Pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse pobre, miserável, para que você tenha falta. Vos tornasse o quê? Vos tornasse o quê? Vos tornasse o quê? Eu não sei se esse versículo na tua cabeça ela gira. Na minha girou muito tempo, muitos anos, quando eu li esse versículo, ficava batendo, lendo, e eu olhava para a minha conta, e eu não enxergava esse versículo na minha vida, na minha conta. Mas aí quando eu comecei a entender aquilo que nós iniciamos, eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada, porque o Senhor, Ele sendo rico, Ele se fez pobre, e Ele pegou a minha pobreza e levou, para que eu me tornasse rico. Aí eu entendi, eu falei, opa, peraí, então, é que eu estou querendo ver do lado de fora, algo que eu não tenho ainda dentro. E aí eu comecei a ser rico por dentro. E aí eu ando hoje, rico, por dentro. E está acontecendo o que por fora, pastor? A riqueza vai acompanhando por fora. Deus é bom.
Vamos fechar com esse aqui, Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 18. Porque aqui já é o final, é quando você já tem, já sabe os planos que Deus tem para você, já se libertou do teu, já abraçou os planos do Senhor, Deus é com você. Você agora vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas aí agora você vai aprender como fazer isso. Você já está meditando na palavra de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo que está escrito na palavra. E agora o que eu faço, pastor? Agora você faz o que José fazia. Eu voltei lá em José agora, porque a Bíblia fala que tudo que ele colocava às mãos, Deus prosperava. Então ele tinha que fazer alguma coisa, não era assim? Quando ele fazia, Deus prosperava. E aí eu volto agora para Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá o quê? Força, para o quê? Adquirires o quê? Riquezas, para confirmar sua aliança, sobre o juramento que prometeu aos teus pais, como hoje se vê. O problema, irmãos, é que tem pessoas que elas querem riquezas para si, sem propósito. A tua riqueza, irmãos, ela só vai vir com um propósito. Você precisa pegar os planos do Senhor, porque nos planos do Senhor, toda a tua riqueza tem um propósito. Nos planos que Deus tem para você, toda a tua riqueza tem um propósito. Se você entrar nos planos do Senhor, e você colocar as mãos para fazer, porque é Ele que te dá o quê? Força. Para quê? Adquirir riqueza. Tem gente que está esperando assim, eu quero receber dinheiro. Ei, para de querer receber dinheiro e começa a fazer dinheiro. Deus te deu força não para ficar recebendo, mas para gerar riqueza, para fazer dinheiro. Aonde não tinha dinheiro, você vai lá e faz. Não tinha dinheiro no Egito, entrou José. José fez o quê? Ele começou a negociar, juntou. E quando o povo estava tudo com fome, José começou a vender. Ele fez o quê? Riqueza. Deus te deu força para adquirir riqueza. Agora, essa riqueza primeiro precisa estar dentro. Lembra que Jesus falou? Eu me fiz pobre para que vocês sejam ricos. A riqueza precisa estar dentro. Quando ela está dentro, você vai lá, coloca as mãos, Deus é com você, e as coisas acontecem. Pense numa aula hoje, para algumas pessoas. Para outros, talvez, foi chovendo molhado. Mas para alguns... Por que, irmãos? Eu queria ter ouvido isso quando eu estava em alguma igreja. Aprendido isso, porque isso aí são chaves que a gente está abrindo hoje à noite portas para você entrar, e quando você entra por essas portas e você faz aquilo, você tem resultado, porque é a verdade. 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 Um tempo onde você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Você vai precisar perceber pelo Espírito o que é verdade e o que não é.
Levante suas mãos. Declaro sobre a tua vida que aonde você colocar as tuas mãos, você vai prosperar. Assim como é próspera a tua alma, assim como a tua maneira de pensar é próspera. Ei, eu estou falando com pessoas que já têm uma maneira de pensar próspera, mas até hoje não estava vendo o manifestado de Deus do lado de fora. Ei, eu estou falando para você. Ei, a partir de hoje você vai começar a não somente ser rico como você já é, não somente ser próspero como você já é, mas você vai começar a manifestar. Você vai colocar as mãos e Deus vai fazer prosperar na tua vida. Para quê? Para um propósito. Ei, levante o propósito. Lembra o propósito para o Senhor. Fala assim: Senhor, a riqueza da minha vida tem um propósito. A riqueza da minha vida tem um propósito. Ei, eu sou o financiador do reino. Vidas são salvas através da riqueza que vem para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu sou um dispenseiro do reino de Deus. Repete comigo, diga assim: eu sou um gestor dos negócios do reino aqui na terra. Ei, Deus está me chamando e chamando você para ser um gestor das riquezas. Assim como José era um gestor das riquezas, Deus está te chamando para ser um gestor das riquezas. Aleluia! A gente vai encerrar, mas eu preciso saber se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus e nessa noite